Olá, meu nome é Pedro Jacob, eu sou aluno da Engenharia de Computação da UFMT. Vou falar sobre o artigo de atribuições e competências individuais do Scrum Master, no estudo exploratório. Bom, os autores desse artigo são três: o João Eiles, do Departamento de Informática e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o José Jorge, do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal de Paraíba, e o José Adson, do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Um resumo desse artigo é que eles usaram uma abordagem qualitativa para comparar o estudo teórico do Scrum com o que ele é executado na prática. Isso com relação ao Scrum Master. A fim de identificar o quê? Divergências, o papel que ele tem que desempenhar, como ele desempenha, as características que ele tem que apresentar para estar desempenhando esse cargo. Isso tudo através das entrevistas que eles fizeram com os Scrum Masters selecionados, que relatavam seus pontos de vista e experiências. Metodologia. Bom, como eu já disse anteriormente, eles usaram uma abordagem qualitativa, ou seja, ela não se apega a números, ela é mais uma coisa subjetiva. Aqui, como vocês podem ver na imagem, eles fizeram unidades de registro, ou seja, eles tiraram da entrevista, fizeram uma transcrição e selecionaram recortes das entrevistas de cada um dos entrevistados e fizeram uma análise temática. De acordo com a temática, eles fizeram uma integral para chegar a uma categoria em comum. Aqui, como está ilustrado, tem os trechos das entrevistas. Eles fizeram uma temática como do ser organizado e cada um citou em seu trecho. E uma categoria em comum que eles colocaram foi nas competências. Ele tem que ser competente na organização, no caso. Os entrevistados, como eu disse, eles selecionaram 4 entrevistados, cada um de uma região diferente. Região não, de um estado diferente. Aqui vocês podem ver na imagem que foram 4, dentre eles 3 são homens, com experiências, os 4 com experiências de 2 a 5 anos, com a quantidade de projetos mais ou menos parecida, uma média de 3. A duração da entrevista deles também foram basicamente o mesmo, uma média de 26 minutos. Bom, primeiramente, para você conseguir avaliar e comparar a teoria com o que está sendo praticado, você precisa primeiro saber o que é o Scrum Master. Depois que eles fizeram todo o levantamento teórico do que se tratava, através do The Grid Scrum, The Scrum Grid, o inglês é péssimo, ou até mesmo no outro artigo que eu fugiu à mente agora, Manifesto Ágil, isso. Eles conseguiram separar em três atribuições que o Scrum Master precisa apresentar. Primeiramente, as atribuições para o PO, que é o Product Owner, e atribuições para o time e atribuições para a organização. Ou seja, eles pegaram o Scrum Master e dividiram em 3 partes de funções que ele tem que desempenhar. E as competências que o Scrum Master deve apresentar. Quais são as características que ele tem que ter. Aqui eu cito algumas. São a responsabilidade, a humildade, o comprometimento, a liderança, o ser comunicativo, tem que ter o poder de negociação e convencimento, a sociabilidade e ele tem que ser organizado. Aqui ilustra melhor o que eu estava trazendo anteriormente.
com as atribuições do Scrum Master para o PO, Product Owner, as atribuições do Scrum Master para o time e as atribuições do Scrum Master para a organização, assim como suas competências, que é as características que ele tem que demonstrar. Bom, o PO, para quem tiver em dúvida, o Product Owner, é basicamente o dono do produto, fazendo uma tradução. É o cara que ele organiza, ele está tratando com o time para se certificar que todas as funções do produto vão ser entregues, quais são as características que o produto precisa, o que o produto tem que desempenhar. E o time é a produção, a galera que trabalha para trazer todas as características individualizadas do produto de acordo com o que o cliente pedir. Bom, aqui já começa a parte da comparação das atribuições e competências do Scrum Master na teoria e na prática. Bom, aqui eu estou trazendo o que, de acordo com as entrevistas, eles foram pontuando e identificaram na prática. Compartilhar as responsabilidades do projeto com o time. Ou seja, ele está ali, está presente e ele está junto com o time, ele responsabiliza o time e ele. É todo mundo como se estivesse no mesmo barco. Se ele não conseguiu, o time não conseguiu. Se o time não está desempenhando a função direito, ele também não está desempenhando a função dele direito. Bom, favorecer a construção de um time interdisciplinar e autogerenciável. Ou seja, ele não está lá para tomar todas as decisões. O time tem que se autogerenciar. Ou seja, se está atrasado, ele não é o chefe que tem que ir lá, ou no caso o Scrum Master, ficar tentando acelerar o processo. O time tem que identificar esse erro e ele mesmo tem que tentar se corrigir. Remover impedimentos do time. Isso aqui ficou bem presente em todo o artigo, que o Scrum Master principalmente tem a função de ajudar o time em geral com qualquer empecilho que eles forem identificando. Proporcionar aderência ao processo. Proporcionar aderência ao processo. Ou seja, eles têm que interagir com o processo do Scrum que o Scrum Master tem ali para desempenhar e aplicar com eles. Ou seja, eles têm que, muito mais do que o Scrum Master está ali tentando trazer a prática do Scrum para eles têm que interagir com a prática do Scrum também, eles têm que aderir ao método. Identificar pontos de melhoria no processo. Ou seja, ele não tem que ficar esperando que o funcionário vai lá e se autocorrija, o time no caso. Ou seja, autogerenciável. Ele identifica e pontua, e caso isso não venha a melhorar, ele tem que estar sabendo e tomando providências. Competências. Aqui as características que ele tem que desempenhar. Algumas. Tem que apresentar, né? Comunicativo, disciplinado, humilde. Tem que ter uma característica de liderança, uma capacidade oratória boa. Bom, mas como nem tudo vai como ideal, né? Nem tudo na prática é como na teoria. É que eles identificaram falhas na coesão entre a prática e a teoria. Eles denominaram e criaram um outro tema, né? A falta de aderência ao Scrum. E no caso, os Scrum Masters, eles estão atuando como membro do time. Eu como um Product Owner. Ou seja, eles estão lá fazendo o processo que é para o time fazer, em vez dele apenas estar ali gerenciando, auxiliando em alguma coisa. Não, ele está fazendo o processo, por exemplo, do Product Owner. Ele está provendo material, ele está indo atrás de
de custo, ele está criando uma função para o produto. Não realização das reuniões diárias. Bom, segundo o método Scrum, existem várias funções que o Scrum Master tem que desempenhar. E o método Scrum, ele traz como básico para você conseguir aplicar a realização de reuniões diárias. Ou seja, todos os dias deveriam ter uma reunião de projeto, uma reunião, um sprint que eles chamam. Uma reunião com toda a equipe, o Product Owner, o Scrum Master, o time, para identificar falhas, identificar como o processo vai indo, se está dentro do prazo, se surgiu uma nova característica que tem que ser colocada no produto. Mas, segundo as informações que eles levantaram dos próprios Scrum Masters em suas entrevistas, é que a maioria tem algumas divergências com essa questão de reunião diária. Porque muitas vezes eles falaram que ou a equipe é pequena e eles se comunicam muito, então eles acabavam não fazendo as reuniões diárias porque já tinham trocado todas as informações que precisavam, ou as equipes eram grandes demais e não tinham como ficar todos os dias fazendo reuniões diárias para escutar todos o pessoal, para identificar os erros de cada um e tentar ajustar. A falta de aderência a recomendações do Scrum para a realização dos eventos. Como eu já disse antes, né, eles estão ali, eles fazem a reunião uma vez, depois acabam não fazendo de novo, uma vez por semana. É disso que se trata. A falta da preocupação com a correta utilização do Scrum. Exatamente como eu tinha dito, pode usar o mesmo exemplo. E não incentivar o autogerenciamento da equipe, ou seja, eles acabam não esperando a equipe corrigir seus próprios erros, eles vão lá e ficam corrigindo por eles, ficam não incentivando eles a melhorar. Bom, aqui vocês podem ver a tabela anterior que eu já tinha postado no começo, que são as atribuições do Scrum Master e as competências. As caixas destacadas em vermelho são as que eu já tinha apresentado aqui em atribuições e competências, que foram avistadas, né? Avistadas na prática. E as que não estão marcadas em vermelho são as que não foram identificadas. Ou seja, menos da metade. São poucas as que estão sendo utilizadas pelos Scrum Masters e muitas que não estão sendo utilizadas. Ou seja, por isso eles evidenciam aqui a falta na aderência ao Scrum. E a limitação dos estudos. Limitações do estudo, né? Por ser assim uma abordagem qualitativa, eles não precisavam fazer em grande escala, mas eles precisavam de uma certa qualidade com os entrevistados, uma certa qualidade de dados. Ou seja, devido à baixa experiência dos Scrum Masters, não foi possível ter um levantamento ideal de informações. Ou seja, eles não atingiram uma saturação de dados que eles precisavam. Se tivessem mais funcionários, no caso, ou com maior experiência, que eu pude identificar que a quantidade de trabalhos que eles desempenharam como Scrum Master foi pequena, e até mesmo o tempo das entrevistas foi baixo. Precisaria de mais entrevistados para poder ter uma noção melhor do que é. Quem sabe até com Scrum Master de diferentes empresas, assim, sem apenas do setor público. Conclusão e trabalhos futuros. Este estudo traz uma comparação da teoria com a prática da função do Scrum Master, através de uma abordagem qualitativa baseada nas experiências práticas dos entrevistados da pesquisa. Eles identificaram várias divergências entre a prática e a teoria, possibilitando um maior entendimento no papel do Scrum Master e para aqueles que desempenham ou pretendem exercer o papel.
E para futuros trabalhos, né, eles recomendam a reaplicação do método e fazer um survey com os Scrum Masters e membros das indústrias de software para que possam validar os dados e realizar a pesquisa com outros papéis do Scrum, ou seja, não só com o Scrum Master, mas também com o time ou com o Project Owner. Bom, acho que isso conclui. Pela falta de tempo, quem sabe daí para falar muito mais ainda, mas devido à limitação de tempo, por hoje é isso. Obrigado.